Arábia Saudita é um país extremamente rico em petróleo. Possui a segunda maior reserva mundial e as exportações desse material representam 90% de tudo que o país envia ao exterior. Se por um lado o país é rico em petróleo, por outro, a escassez de água é um dos maiores problemas a serem enfrentados. A Arábia Saudita não possui nenhum rio, tem quase a totalidade de seu território situado sobre desertos, registra temperaturas de até 56 graus Celsius e as tempestades comuns na região são as de areia. Com toda essa descrição, é difícil imaginar atividades ligadas à agricultura, mas imagens como essas mostram que a Arábia Saudita tem conseguido contornar as adversidades climáticas e aos poucos está transformando o deserto em enormes plantações. Quer saber como esse país está realizando essa façanha? Então assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a Arábia Saudita e sua agricultura em pleno deserto. Tradicionalmente, o setor agrícola da Arábia Saudita se resumia até a metade do século passado na produção de tâmaras, criação de cabras, camelos e ovelhas. Porém, várias medidas adotadas pela monarquia do país estão conseguindo mudar esse cenário. As medidas tinham como objetivo reduzir a dependência que o país possuía de importar comida e também de empregar parte de sua população nos trabalhos ligados à agricultura. Para alcançar seus objetivos, o governo não poupou dinheiro e impôs diversas barreiras a produtos importados, fortalecendo assim os produtores locais. Para favorecer a produção de trigo, o governo subsidiou sementes e insumos, taxou o trigo importado e ainda passou a comprar o trigo produzido no país por um valor 3 vezes maior que o praticado no comércio internacional. Como resultado, a área cultivada do país triplicou entre os anos de 1980 e 1995. Porém, o crescimento esbarrou na falta de água. Produzir no deserto não é uma tarefa fácil. Vale lembrar que a Arábia Saudita é um país que não possui rios perenes, que são os rios onde a água corre durante todo o ano. No país, os rios e lagos que existem são classificados como efêmeros, que são aqueles que só existem por um período após as chuvas, que por sinal são bem escassas na região. O volume de chuvas acumulados por um ano no país é de 100 milímetros por metro quadrado. Apenas para efeito de comparação, o volume médio de chuva nos estados mais secos do Brasil é de aproximadamente 500 milímetros por metro quadrado. Se já não bastasse as condições climáticas, as ações de uma parte da população contribuíram ainda mais para a desertificação do país. Os beduínos são tribos nômades originárias da Arábia Saudita que se expandiram por vários países. Porém, na Arábia Saudita, uma lei em 1970 os obrigou a se instalarem em regiões específicas. Nesse país, tudo pertence ao rei, e esse pode determinar onde as pessoas devem viver. O fato é que com o assentamento dos beduínos em uma determinada região, o gado que antes era criado em movimento constante também foi todo concentrado. O resultado é que faltou pasto e os beduínos transformaram as árvores existentes na região em carvão, para vender e poder comprar comida para o gado. Se já era seco, sem árvores pior. O solo se deteriorava ainda mais e o cenário parecia irreversível. Mas a monarquia seguia empenhada em reduzir sua dependência de comida internacional e traçou outros planos. O primeiro ponto abordado foi o de conseguir água para a subsistência, e o problema foi resolvido com a dessalinização da água. Apesar de ser praticamente um deserto, o país, que ocupa a maior parte da Península Arábica, está margeado por mares. Por um lado está o Mar Vermelho e pelo outro o Golfo Pérsico. Portanto, com a dessalinização, os sauditas teriam água em quantidade suficiente. Porém, o processo é caro e usar a água dessalinizada na agricultura seria inviável até mesmo para o país dos petrodólares. Na Arábia Saudita, o governo é o responsável pelo processo de retirar a água do mar, fazer a dessalinização e distribuir a água para a população, que por sinal recebe a água praticamente de graça, porém com um sistema instável que pode deixar os habitantes sauditas vários dias sem água. Resolvido o problema do abastecimento da população, o próximo ponto a ser resolvido era a provisão de água para a agricultura. O país possui reservas de água a grandes profundidades. Com perfurações de aproximadamente 1 km de profundidade,
foi possível acessar reservas de água que estima-se ter mais de 2 milhões de anos. Essa água é usada na irrigação utilizando o sistema de pivô, uma técnica americana inventada no estado do Colorado nos anos 40 e que se popularizou pelo mundo. Essa técnica permite irrigar grandes superfícies e sua característica é a forma circular que confere às plantações. Graças a esse sistema, a paisagem da Arábia Saudita vem se transformando e olhando desde o espaço, um desavisado pode pensar ser obra de extraterrestres. O país também atuou junto aos beduínos. Para isso, um projeto foi desenvolvido em conjunto com o pesquisador Neil Spackman, permacultor da Universidade Americana de Stanford, que capacitou a população para a construção de barragens que pudessem reter as águas das chuvas, além de outras medidas. A deterioração do solo fazia com que as poucas chuvas que caem sobre o país escoassem para o mar. A falta de permeabilidade não permitia reter a água. Com as barragens, a água ficava armazenada e era possível sua utilização por longos períodos. Com pouco tempo, a paisagem já mostrava os resultados dos esforços. Porém, o problema não está solucionado. Como você já sabe, a água é um recurso limitado. E no caso da Arábia Saudita, as previsões mais otimistas calculam que suas reservas subterrâneas serão suficientes para mais 60 anos. E como aproximadamente 80% da água do país é consumida na agricultura, os sheiks agiram novamente, e dessa vez com várias medidas, uma delas em especial muito polêmica. Em 2016 foi lançado o plano chamado de Visão 2030, que coloca como principal meta se livrar da dependência do petróleo. Para atingir tais objetivos, a agricultura é um importante setor e recebeu atenção especial. O governo passou a incentivar o uso de tecnologias para monitorar as plantações e modernos sistemas de coletas de dados via satélites foram implantados. Dessa forma, os pesquisadores podem acompanhar as plantações de todo o país, estabelecendo relações entre a quantidade consumida de água e a produtividade da lavoura. Com isso, será possível escolher de maneira mais acertada as espécies que devem ser plantadas em cada região e a quantidade de água exata para cada ponto. Outra medida adotada foi proibir o cultivo de trigo. O cultivo desse cereal, antes apoiado e incentivado pelo governo, que colocou o país entre os 10 maiores produtores mundial do grão, consumia muita água e, por esse motivo, a cultura foi substituída. Todas essas medidas adotadas começaram a dar resultado e o país hoje já é autossuficiente em diversos tipos de alimentos. Um cultivo em particular chama a atenção pelo rápido crescimento de suas lavouras. A primeira plantação de azeitona no país aconteceu em 2007 e após muitos investimentos, o país hoje já produz metade de todo o azeite consumido internamente e possui a maior fazenda moderna de cultivo de azeitonas do mundo, fato que foi reconhecido oficialmente pelo Guinness Book. Mas as medidas adotadas geram críticas. Especialistas dizem que o país deveria utilizar o sistema de irrigação desenvolvido por Israel, que aliás temos um vídeo contando como Israel venceu a seca. Segundo os especialistas, a irrigação por gotejamento utiliza menos água que o sistema de irrigação por pivô. Também apontam que com a proibição do plantio de trigo, muitos agricultores que se dedicavam a essa cultura passaram a investir na criação de gado, e a formação de pastos consome até 4 vezes mais água que o trigo. Também é bastante criticado o fornecimento de água quase de graça. O fato de não pagar pela água faz com que a população não se preocupe em economizar. Estudos apontam que o consumo per capita de água na Arábia Saudita é de 950 metros cúbicos por ano, enquanto em outros países esse consumo não passa de 500 metros cúbicos anuais. Como vimos no caso de Israel, subir a tarifa da água foi uma das medidas adotadas para evitar o desperdício e economizar água. E agora falaremos da medida mais polêmica que os sauditas estão adotando para atingir a autossuficiência em alimentos e até obter benefícios econômicos. O país passou a comprar enormes extensões de terras em outros países. Estão gastando bilhões de dólares na aquisição de grandes propriedades em países como Etiópia, Indonésia, Mali, Senegal e Sudão. Inclusive, o país já figura entre os primeiros na lista das nações que mais possuem terras fora de sua fronteira.
Essa medida gera polêmica, porque ao comprar grandes extensões de terras em países pobres, os sauditas transformam essas áreas em enormes plantações, que são enviadas diretamente aos portos da Arábia Saudita, enquanto a maior parte da população dos países produtores sofrem com a fome. Mas a aquisição de terras não acontece somente em países pobres. Os sauditas adquiriram enormes quantidades de terras nos estados americanos da Califórnia e Arizona, e estão utilizando essas terras para produzir alfafa. Assim que termina a colheita, toda a produção é enviada diretamente para a Arábia Saudita para alimentar o gado leiteiro da maior empresa de lácteos do Golfo Pérsico. Essas aquisições geraram protestos dos produtores americanos de leite. Eles alegam que o envio da produção de alfafa ao país árabe equivale a exportar água americana sem pagar nada por ela. E agora deixamos por sua conta. Você acha que essas medidas terão sucesso no longo prazo? Você é a favor ou contra a compra de terras para a produção em países estrangeiros? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.